Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer aí 4 ações que pagam bons dividendos e vamos ver aí se ela está num momento gráfico também interessante para que a gente possa aproveitar aí não só os dividendos que ela paga, mas também pagar barato por uma boa ação, beleza? Vamos começar aqui com Siderúrgica Nacional, que nos últimos 12 meses pagou 22,79% de dividendos no anual, tá? Segundo o Status Invest. Tá com um preço sobre valor patrimonial de 0,88, então não tá nem uma vez o seu preço vezes patrimônio. Então tem aí, além de estar pagando bons dividendos, ela tá barata. Então vamos ver agora no gráfico o que ela pode nos dizer, tá? A gente tinha uma LTB aqui que foi rompida. Não, já vamos puxar aqui no semanal, tá? A gente tem essa região de acumulação aqui nos 10,58, que foi o fundo aparentemente, da ação lá em 2022. Ela fez esse movimento de alta, rompendo essa LTB, e ela está fazendo esse pullback aqui, que a gente vai tentar achar no diário para ver se é um suporte aí que possa ser confiável e a gente teria um movimento de alta, tá? Então no semanal a gente tem trabalhando acima do maior volume negociado, a gente tem essa região aqui com bastante volume, nos R$ 10, R$ 11, e ela fez um movimento de alta tentando gerar um pivô, tá? Então vamos passar para o diário aqui e vamos ver se a gente pega alguma informação relevante. A gente tem aqui essa região no diário, o maior volume negociado está nesse pretenso fundo aqui da formação do pivô, então isso também é um bom indicador que a gente pode estar formando um pivô de alta. A gente tem justamente o teste dessa reta aqui, que a gente testou uma vez, perdeu o fundo duas vezes, mas ele voltou e está trabalhando acima dessa região, tá? Então aqui a gente tem um provável candidato a pivô de alta, que justamente é o que eu procuro aí nas ações para fazer position. São operações que demoram um pouco mais, então a gente tem que sempre tentar encontrar o pivô para conseguir um risco-retorno interessante. A gente pode ver que um stop aqui abaixo dos R$ 12 ficaria em torno de 7%, e a gente teria um alvo aqui para as ações, vamos puxar aqui para ver, em torno de 21. Então a gente teria aí um stop de em torno de 10% para um alvo de 64%. Então a gente tem aí um risco-retorno muito favorável. É uma ação que está barata, paga bons dividendos e está num momento gráfico interessante. Então eu acredito que a gente rompendo esses 13,50, a gente deva fazer um movimento aí de confirmação desse pivô, o que nos levaria justamente ao nosso alvo aqui em cima, que eu vou deixar marcado aqui. Então a gente teria o alvo lá nos R$ 22. Isso pensando em alta. Para pensar em baixa aqui na ação, ela teria que perder esse fundo que ela fez aqui embaixo. Ó. Perdeu os R$ 10. Aqui seria o provável rompimento para ele fazer seguir tendência de alta. Mas por enquanto eu estou acreditando mais pelo que o gráfico está dizendo que a gente vai ter esse pivô. E aí sim a gente ficaria de olho nessa região. Porque ele falhando em dar continuidade aqui, a gente pode realmente voltar para essa região aqui dos R$ 6. Então, por enquanto, eu estou bem altista aí. É um bom sinal gráfico para uma ação boa, que paga bons dividendos. E está com o preço sobre valor patrimonial bem interessante, a 0,88. Então, isso nos dá aí um upside interessante e aí um trade de 10% de stop para um alvo de 63. Então, é um risco-retorno muito interessante e provavelmente semana que vem aí, dependendo, tô de olho no Ibovespa, terminando a correção do Ibovespa, eu devo também estar procurando entradas aqui em Siderúrgica Nacional, que pode dar um trade bem interessante. Próxima, Marfrig. A gente já também trouxe algumas análises aí no canal. Quem acompanhou aí já estava bem inteirado do que seria o provável fundo aqui nas ações de Marfrig. Quem não está inscrito já se inscreve e ativa as notificações para conseguir pegar aí esses estudos que eu estou mandando sempre atualizado para vocês. E vamos ver se a gente consegue chegar a semana nos 500 inscritos, beleza? Vamos lá então aqui, ó, semanal. A gente tem esse fundo que ele formou aqui, ó. A gente pode ver que ele tentou romper
aqui embaixo e não conseguiu. A entrada que eu fiz aqui, que eu até postei no canal há um bom tempo atrás, que eu já tô comprado, vai fazer um mês, eu acredito, foi justamente na falha de perder esse fundo. E minha leitura aqui, por enquanto, segue de alta. Agora no diário a gente vai pegar mais ou menos ideias de alvos, mas a gente pode ver que a gente tinha também esse fundo aqui, ó. Então ele já tinha dado um bom indicativo aí na perda e rejeição desse fundo, que ele poderia vir a testar essa região. Então aqui pelo semanal ele está dando boas indicações, o maior volume negociado ainda está nessa região aqui dos 10,36, mas se a ação ficar presa aí mais essa semana ainda por aqui, a gente pode ver justamente trocar essa região aqui para baixo, tá? Então seria mais uma boa indicação aí de alta para ação. Vamos passar aqui então para o diário. A gente pega boas informações aqui também. A gente tinha essa região que eu já ficou marcada aqui, que foi essa acumulação. A gente tem essa região aqui que deve ser uma resistência. A gente sentiu aqui uma oferta aí, deu uma derrubada no preço. A gente ainda pode vir testar essa região dos 6,67, R$ 7. É uma região que ainda pode ser testada. A gente tem uma potencial correção do Ibovespa para vir aí. Então a gente pode ficar com a ação presa aqui, justamente para ficar a acumulação seguindo essa região, para o semanal ele substituir aquele movimento todo que está lá no topo aqui para esse fundo, tá? Confirmando aqui a minha leitura, a gente deve ter alvos bem longos para ação, tá? Ela pagou 22,38% de dividendos anuais nos últimos 12 meses, perdão, segundo o Status Invest, um preço sobre valor patrimonial de 1,04. Então ela está, embora não esteja abaixo do seu preço, do seu valor patrimonial, ela está praticamente no 1 a 1. Então também é uma boa oportunidade, tá? Então o que eu acredito aqui para o movimento da ação? A gente deve, saindo dessa região e consolidando isso aqui como um fundo, a gente não vai ter muito trabalho para chegar em torno dos 8,50, depois lá nos R$ 10, que é um valor psicológico muito forte, e depois disso a gente deve chegar a bater lá nos 11 a 12 reais, tá? Esse que seria o meu alvo final, pelo menos para essa primeira movimentação, para ficar de olho justamente qual seria a reação do mercado ao chegar nessa região. Mas também outra ação que está barata, paga bons dividendos, deve pagar também bons dividendos esse ano, e está muito barata, com um grande potencial aí de subida. Próxima a gente tem Banco BMG. Aqui, BMG também pagou 13,66% de dividendos nos últimos 12 meses, e esse está com preço sobre valor patrimonial de 0,40. Então ele está muito barato, tá? Ele tem um grande potencial de subida, tá? Embora o gráfico seja bem difícil de operar, ele pelo menos semanal, que ele não tem muita informação para nos dar. A gente teria essa região aqui como uma resistência forte, tá? Aqui nos 13,50 por aí. Para quem já está comprado aqui, está muito bem comprado. A gente pode puxar aqui, vamos puxar esse fundo para a gente tentar encontrar alguma coisa no diário. A gente passando para o diário aqui, a gente vê que ele deu uma chance muito discreta de compra aqui nesse fundo. Ele teve esse fundo que ele marcou aqui, aí ele fez esse movimento corretivo, rompeu o fundo e rejeitou esse rompimento. E quando ele rejeitou esse rompimento, ele deixou esse gap aqui embaixo. Então a gente tem também esse maior volume que eu já deixei marcado aqui, ó, que é essa caixa aqui, onde tem maior volume negociado em torno dos R$ 2. A gente pode ver que ele chegou a descer sem muita força. Olha, ele foi andando bem devagarinho só para fechar o gap aqui. Então a compra poderia ter sido dada justamente quando ele fechou esse gap e voltou aqui para esse fundo que ele rompeu. Ó. Ele perdeu o fundo de novo e depois ele voltou para dentro desse fundo. Tá? Então aqui teria dado uma boa compra. Ele ainda andou um pouquinho de lado aqui, testou essa região e depois fez um movimento grande de 46% já. Aqui é complicado, porque para quem não está comprado já está bem esticada a ação. O ideal seria aguardar aí um movimento corretivo.
mas para quem gosta de dividendos é uma ação que paga bem e está o preço sobre valor patrimonial muito baixo, então pode ser uma grande oportunidade e tem um bom upside. Eu acredito que chegue a 13,50, mas também a gente teria que aguardar uma correção do mercado para quem gosta de operar, por causa que ela já subiu bastante, mas também é uma ação interessante, paga bons dividendos e tá barata. Beleza? Vamos para a última aqui então. Gerdau. Gerdau também tá no seu 14,21 de dividendos nos últimos 12 meses, segundo o Status Invest, e com preço sobre valor patrimonial de 0,91. Então ela não está nem 1 por 1 ainda. Com certeza é uma ótima empresa, acho que dificilmente alguém não conhece, tá? Então ela paga bons dividendos, tá barata, mas no momento gráfico dela já não é tão interessante. A gente pode ver aqui, ela tá presa nessa grande região de valor. Ela tentou romper esse topo aqui, ó. A gente pode botar isso aqui com o topo praticamente no mesmo nível. Ela tentou romper aqui, não conseguiu. Então isso já não é um sinal muito altista para a ação, que teria que ficar de olho justamente para tentar encontrar um movimento melhor, por causa que ela pode voltar exatamente para essa região de fundo, tá? A gente tem esse topo que ela rompeu aqui, ó. Então ela está acumulando nessa região. Isso pode ser uma consolidação para subir ou pode ser uma distribuição em topo. Então sempre é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho para não comprar, principalmente nesse tipo de rompimento, que geralmente são armadilhas, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele rompeu aqui esse topo e já caiu cerca de 20%. Tá? Então agora o ideal, vamos puxar no diário aqui, seria a gente aguardar, esperar o Ibovespa corrigir e ver se ela dá algum sinal de entrada, porque ela poderia simplesmente replicar todo esse movimento aqui e voltar exatamente para o fundo dessa acumulação, ó, lá nos R$ 18 mais ou menos, e aí sim poderia de repente dar um sinal de compra. Mas por enquanto, para quem gosta de operar, está no momento gráfico meio ruim, tá? Depois de rejeitar esse topo, a tendência é que ele volte a testar o fundo. Mas a gente teria que aguardar os movimentos aí do mercado para fazer uma compra aí num preço mais barato, embora seja uma ótima empresa, paga bons dividendos e tá bem barata. Então, essa é uma ação que a gente, na minha estratégia, não tá valendo muito a pena, pelo menos por enquanto, e a gente aguarda um teste nesse fundo ou ela dá algum sinal aí na mediana desse range para poder uma potencial reversão. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então dessas 4 ações aí que pagam bons dividendos e estão um preço bem interessante. Não esqueçam de se inscrever aí, ativar as notificações para não ficar de fora aí de todas as atualizações do mercado que eu vou mandando para vocês. Beleza? Valeu!